Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então, no último vídeo a gente trabalhou um pouquinho a questão das leis e explicações científicas. No vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco a concepção de teorias científicas, ou seja, o que são teorias científicas e como que os filósofos lidam com essa questão de caracterização das teorias científicas e por que essa caracterização ela é tão importante, tão fértil para entendermos melhor a forma como o cientista lida com o mundo. Então, eu volto ao texto base do professor Alberto Cupani, onde ele faz a seguinte afirmação. As teorias são consideradas pelos filósofos como o elemento mais importante da ciência, pois é mediante elas, propriamente, que os eventos são explicados. Então, nesse sentido, é difícil de se pensar, por exemplo, a ciência sem teorias científicas. Ou seja, será que seria possível fazermos ciência sem teorias científicas? Se não há ciência sem teorias científicas, então, como caracterizar uma boa teoria? Como, digamos assim, dar credibilidade às teorias científicas? Então, nesse sentido, nós poderíamos recorrer a um filósofo que a gente já mencionou aqui em outros momentos, que é o Karl Hempel, que ele diz o seguinte, cito Karl Hempel, uma teoria é usualmente introduzida quando um estudo prévio da classe de fenômenos revelou um sistema de uniformidades que podem ser expressas em forma de leis empíricas. Então vejam vocês, as teorias elas surgem já quando que há o quê? Já há uniformidades, quando que já há leis, quando que já há, digamos assim, uma certa regularidade nos fatos e nos fenômenos naturais. E a teoria procura então explicar essas regularidades, dizer por que ocorre dessa forma e não de outra, por que esta periodicidade e não outra, e busca em geral proporcionar uma compreensão mais profunda e mais apurada, digamos assim, dos fenômenos em questão. E nesse sentido, interpreta os fenômenos como manifestações de entidades e de processos que estão, por assim dizer, por trás ou por debaixo deles e que são governados por leis teóricas características, ou princípios teóricos, que permitem explicar as uniformidades empíricas previamente descobertas e quase sempre prever novas regularidades. Então, o que uma teoria científica pretende fazer? É desvendar os mistérios que estão por detrás dessas regularidades. Nós identificamos as regularidades na natureza, como que nós já vimos em vídeos passados, e agora a teoria ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma sistematicidade e desvendar quais são as forças ocultas que estão por detrás desse processo. Então, um importante ponto a ser observado aqui é que nas teorias científicas nós temos basicamente os termos teóricos e os termos observacionais. Ou seja, os termos teóricos são todos aqueles termos que nós não temos acesso diretamente, eles não são termos observados diretamente. Nós não observamos o gene, nós não observamos a evolução, por exemplo. Nós não observamos a função. Esses são termos teóricos que não são diretamente observados. Ao contrário, digamos assim, poderíamos dizer, de um planeta, o planeta também é um termo teórico, nós não observamos o planeta, nós observamos o Sol, Vênus, Marte, Júpiter, nós observamos esses planetas, mas planeta é um termo teórico que ele não é observável. Então, os termos teóricos versus os termos observáveis. E as teorias, na sua grande maioria, têm diferentes funções, ou seja, uma teoria deve certamente explicar os fatos correspondentes a seu domínio e ela tem como função também prever novos fatos e novos elementos. Então, nesse sentido, as teorias, utilizando-se tanto de termos teóricos quanto de termos observáveis, ela faz o quê? Ela explica o que acontece hoje, os fatos, os fenômenos no qual nós estamos inseridos, ou que nós identificamos e desejamos compreender, e também tenta prever o quê? Futuros acontecimentos, ou seja, evitar ou antecipar esses acontecimentos. Então, nesse sentido, uma explicação científica, uma explicação teórica, aprofunda e amplia a nossa compreensão do universo, ou seja, isso que dá, digamos assim,
um grande elemento, um grande avanço das teorias científicas. Tanto as teorias da microbiologia, por exemplo, que explicam a existência de seres que não são observáveis a olho nu, quanto teorias astronômicas que ampliam a nossa concepção do universo. Então, o que a explicação científica faz? Ela descreve com maior rigor, com maior credibilidade, com maior certeza as entidades que há no mundo. Hoje, por exemplo, com a ciência contemporânea, nós sabemos que existem muito mais seres, muito mais espécies, muito mais objetos, muito mais. O universo é muito mais complexo do que se pensava há poucas décadas atrás. Por quê? Porque nós compreendemos melhor o mundo. A gente sabe que existe muito mais coisas, digamos assim, na palma de nossa mão do que aquilo que nós podemos observar sem uma visão mais rigorosa e profunda da própria ciência. Então, uma explicação científica ela tem como finalidade, digamos assim, aprofundar o nosso conhecimento e fornecer uma noção de mecanismo subjacente aos eventos a que a teoria corresponde. E, além disso, ela tem a capacidade de fazer o quê? De unificar eventos que inicialmente pareciam sem relação. Ou seja, pegando teorias um pouco mais complexas, por exemplo, a mecânica clássica, depois a teoria da relatividade. Ela consegue conectar fatos, fenômenos que aparentemente não tinham nenhuma relação, mas que agora, dentro dessa teoria, eles passam a ser o quê? Passam ou se tornam muito mais significativos, muito mais apropriados. Então, isso digamos, as teorias elas ajudam a fazer o quê? A costurar o mundo. E as teorias, tem um textinho de Rubem Alves, que fala sobre filosofia da ciência, que diz as teorias são redes que nós lançamos no mundo. A rede não pega a totalidade, por exemplo, das coisas, porque senão não seria uma rede. As teorias funcionam como redes, por quê? Porque elas vão selecionar alguns fenômenos, alguns elementos que serão incorporados por ela. Então, as teorias científicas da química explicam a relação entre objetos e fenômenos químicos. As teorias da física explicam fatos e objetos das teorias físicas. Então, e de suas especificidades. Então, aqui nós não estamos em busca, digamos assim, de uma teoria do tudo, ou seja, uma teoria científica que fosse capaz de explicar a totalidade dos fatos e dos objetos. No momento, as teorias científicas elas explicam o quê? As peculiaridades de seus objetos de estudo. Então, nesse sentido, as teorias, além de explicarem, elas procuram fazer o quê? Predizer fenômenos que não eram conhecidos no momento das teorias serem formuladas. E nesse sentido, por exemplo, a teoria geral da relatividade predisse, por exemplo, o encurtamento de um raio de luz num campo gravitacional. E a teoria de Maxwell predisse a existência de ondas eletromagnéticas. É isso que já mencionava Hempel algumas páginas atrás. Então, a capacidade preditiva de uma teoria nova é um forte motivo para facilitar uma aceitação, ou seja, a sua aceitação. Nós consideramos que uma teoria científica é boa, é digna, é merecedora de crédito à medida do momento em que ela consegue predizer bem os fenômenos. Então, pegando, por exemplo, as inúmeras teorias científicas que foram levantadas em torno do coronavírus. Algumas elas foram descartadas de imediato, outras elas foram sendo elaboradas e constituídas, e as melhores teorias a respeito disso serão aquelas que, além de explicar o que acontece hoje, elas conseguirão fazer o quê? Prever novos ou futuros desdobramentos, novas e futuras manifestações deste vírus. Então, aí está, digamos assim, a importância das teorias científicas. Ok? Então, aqui um apanhado geral sobre a natureza das teorias científicas. Então, elas, além de explicar o que está no mundo, o que ocorre ao nosso redor, sejam nas ciências naturais, sejam nas ciências humanas, nas ciências sociais, além de explicar isso, elas tentam predizer novos acontecimentos. Claro que nas ciências naturais, a predição ela tem de ser muito mais rigorosa, tem de ser muito mais precisa. Nas ciências humanas, predições é que elas são muito mais difíceis de serem realizadas, principalmente nas ciências humanas e nas ciências sociais também. Por exemplo, como nós preveríamos os desdobramentos, digamos assim, de uma crise como essa?
vamos prever a alta ou a queda do dólar, vamos prever isso ou aquilo. É muito mais difícil. Nas ciências naturais, por que são mais difíceis? Porque as regularidades aqui, elas não são tão rígidas e não são tão manifestas quanto nas ciências naturais. Mas aí é uma outra discussão que nós podemos fazer em outro momento, em outro vídeo, se acharem necessário. Ótimo, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual seria a relação das teorias com a realidade? Ou seja, como que nós podemos estabelecer essa relação entre teoria de um lado e realidade do outro? Então, aqui nós temos diferentes abordagens que emergem entre os estudiosos dessa área, desse assunto. A primeira abordagem, nós poderíamos dizer que as teorias elas são como representações aproximadas ou mais perfectíveis da própria realidade. As teorias elas retratam a realidade, elas dizem ou pretendem dizer como a realidade é, como que a realidade funciona, como a realidade se comporta. São representantes dessa abordagem, por exemplo, autores como Mario Bunge e Richard Boyd, ou seja, dois teóricos que tendem a dizer que as teorias científicas representam, elas dizem como que é o mundo. Elas são representações do mundo, são representações teóricas do mundo factual. Ok? Segundo, digamos assim, trata-se de uma interpretação instrumentalista das teorias. Então, a primeira forma de interpretação é uma interpretação mais realista, uma representação. O mundo está aqui, para não fugir do vídeo, o mundo está aqui e a teoria vai representar este mundo. Ok? Numa concepção instrumentalista, não há esse critério tão rigoroso, digamos assim, de representação. Por quê? Neste caso, as teorias não são verdadeiras ou falsas. Elas não têm essa relação de verdade ou falsidade com o mundo. Mas elas são compreendidas como instrumentos mais úteis ou menos úteis, mais fecundos ou menos fecundos. A questão da existência e da inexistência de entidades teóricas configura um debate conhecido como a discussão sobre o realismo científico. Então, aqui nós teríamos uma outra abordagem, digamos assim, entre essa concepção. De um lado, você entende que as teorias científicas dizem como que é o mundo, há uma relação de representação, e de outro lado, uma abordagem onde que, olha, eu não preciso dizer que as teorias dizem como que é o mundo. Elas não têm esse compromisso ontológico de conhecer o mundo exatamente como que ele é. Mas as teorias científicas elas funcionam como, acima de tudo, como instrumentos que nos são úteis, nos são adequados para explicar, digamos assim, a realidade ou os fatos que nós conseguimos, o que estão ao nosso redor. E aí vem um elemento interessante, que nos slides que eu vou passar para vocês aí, tem uma caracterização, por exemplo, entre os filósofos que estão aqui num extremo do realismo científico, por exemplo, poderíamos colocar Boyd, Richard Boyd, entre outros, digamos assim, Silos, Votsis, entre outros que são realistas ao extremo, o próprio Mario Bunge. E no outro extremo, digamos assim, antirrealistas, como Feyerabend, como o próprio Thomas Kuhn, como outros autores que não têm essa preocupação tão forte com a verdade, com a representatividade das teorias científicas. Ok? Então, voltando. As teorias, elas são o quê? Elas procuram explicar a realidade e tentar predizer isso. Elas fazem adotando tanto termos teóricos quanto termos observáveis. Os filósofos, de modo geral, eles caracterizam o quê? Que há duas formas de nós compreendermos as teorias. As teorias que tentam descrever a realidade e as teorias que são apenas instrumentos. Esses primeiros que dizem que as teorias tendem a descrever a realidade, geralmente eles são chamados de realistas científicos. E aqui vem um ponto interessante, digamos assim, que a gente precisa tomar conhecimento. O que os realistas científicos eles afirmam? Eles afirmam que uma teoria científica é um relato aproximadamente verdadeiro de como é o mundo. Ou seja,
O realista científico ele tende a dizer como que é o mundo. E esse relato na maioria das vezes, é um relato que tem uma relação de linguagem e mundo. Se a linguagem diz que determinado elemento existe, então pressupõe-se que há uma relação de correspondência. Então, a crença envolvida na aceitação de uma teoria é a crença em sua verdade aproximada. Ou seja, acredita-se que um realista científico, por exemplo, dirá que a Terra gira ao redor do Sol. Para o realista científico, a teoria que afirma que a Terra gira ao redor do Sol é uma teoria, digamos assim, verdadeira. Por quê? Porque pressupõe essa relação de correspondência que as coisas são, de fato, assim. Ok? Então, essa relação de correspondência e um vínculo com a verdade. Só que dentro dos realistas, há também várias ramificações. O realismo ele não é todo ele tão radical como pressupõe. Por exemplo, algumas variações ou até mesmo definições ou abordagens alternativas do realismo. Uma delas é dada por um pensador norte-americano chamado Wilfrid Sellars, que ele pressupõe o seguinte, que ter uma boa razão para sustentar uma teoria é, ipso facto, ter uma boa razão para sustentar que existem entidades postuladas por essa teoria. Por exemplo, se a teoria diz que o elétron tem carga elétrica negativa, pressupondo isso, se você é um realista científico, você vai literalmente acreditar que o elétron tem carga elétrica negativa. Ou seja, você tem boas razões para sustentar, digamos assim, essas entidades que são postuladas. Ou seja, teoricamente, você crê, você deposita esse compromisso ontológico de que existe essa relação entre o que é dito pela teoria versus o que há no mundo. Outro autor que vai divergir, mas numa escala não tão radical, é Brian Ellis, que diz, por exemplo, compreende-se o realismo científico com uma concepção de que os enunciados teóricos da ciência são, ou pretende-se que sejam, descrições generalizadas ou verdadeiras da realidade. Ou seja, aqui, então, pressupõe-se que os termos teóricos como gene, como fóton, como partícula, como todos esses termos que não são diretamente observáveis, pressupõe-se que eles descrevem uma determinada realidade e que essa realidade existe e que essa realidade está aí, que essa realidade, digamos assim, não é uma mera ficção, não é uma mera invenção dos cientistas e dos pesquisadores, ok? Um outro desdobramento, digamos assim, é dado por um outro filósofo chamado Hilary Putnam, falecido em 2016, que ele diz, por exemplo, que um realista vai sustentar, por exemplo, primeiro, que as sentenças daquela teoria são verdadeiras ou falsas. Ou seja, um realista sempre vai ter a noção de verdade e falsidade junto. E como que ele identifica a verdade e a falsidade? Recorrendo ao mundo, recorrendo às entidades, e essas entidades dirão se essa teoria é verdadeira ou é falsa. E segundo, o que torna a verdade ou a falsidade é algo externo, ou seja, novamente, quer dizer, não são os nossos dados, não são, em geral, nossos dados dos sentidos reais ou possíveis, nem a estrutura das nossas mentes, nem nossa linguagem. Ou seja, é algo externo, ou seja, não é algo, digamos assim, não é uma mera intuição, é algo que está exterior a nós. Então, vejam vocês, a verdade e a falsidade são pré-requisitos e, além disso, nós teríamos o quê? Nós teríamos que recorrer ao mundo para dizer o que é, digamos assim, esse tipo de realismo. Então, o realismo científico ele se divide em outras categorias, por exemplo, um realismo metafísico, que pressupõe que o mundo tem uma estrutura natural definida e independente da mente. Ou seja, o mundo existe, independente se a gente pensa nesse mundo ou não. O mundo está aí, o mundo é independente de nós querermos conhecermos ele ou não.
Por exemplo, se esse realismo metafísico pressupõe, por exemplo, se nós não conhecêssemos o gás hélio, por exemplo, ele existiria independente da nossa mente. Se nós não conhecêssemos alguma outra substância, por exemplo, ela existe, independente de ser conhecida ou não. Um outro realismo, e vejo que são questões instigantes, são questões, digamos assim, que nos desafiam, que nos ramos científicos aí tem um debate fantástico em relação a isso. Um outro ponto seria um ponto semântico, que as teorias científicas devem ser tomadas de forma literal, encarando-as como descrições verdadeiras do seu domínio pretendido, ou seja, as teorias científicas, elas deveríamos adotar uma interpretação literal da linguagem, por exemplo, aquilo que é dito na teoria deveria corresponder ao mundo, isso então é um pressuposto. Se eu digo, esta aqui é uma mão e tem 5 dedos, a relação seria o quê? Seria entre linguagem e mundo uma linguagem direta. E se eu afirmo, por exemplo, que a água é uma substância que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, também teríamos de fazer essa relação mais direta, ok? Um outro tipo de realismo seria um epistemológico, através do qual as teorias científicas bem-sucedidas fazem previsões que são confirmadas, são aproximadamente verdadeiras as entidades postuladas por todas as teorias que realmente existem. Então, seriam alguns tipos de desdobramentos do próprio realismo científico. Então, aqui nós teríamos também outros desdobramentos desse realismo, apenas para mencionar, muito mais por curiosidade do que propriamente de conteúdo. Mas o realismo vai trabalhar com essa distinção entre descoberta versus invenção. Então, nessa concepção, uma teoria científica é um relato sobre o que realmente existe. Então, a ciência, a atividade científica para o realista, não é uma atividade de invenção, não é uma atividade de criação. É uma atividade de descoberta. Por que descoberta? Porque o mundo já está aí. O mundo já está dado. Então, cabe ao cientista, cabe ao físico, cabe ao químico, cabe ao biólogo, justamente fazer o quê? Descobrir. O mundo está dado aí. Não caberia a ele inventar. Porém, como boa parte do debate, da reflexão filosófica, há também um contraponto, ou seja, há uma forma de você tentar enfraquecer essa ideia de realismo, que é justamente a postura inversa ao realismo, que se chama antirrealismo científico. Então, o antirrealismo é a posição segundo a qual o objetivo da ciência pode ser bem atendido sem fazer tal relato verdadeiro, e a aceitação de uma teoria pode, de modo apropriado, envolver algo a menos ou algo diferente do que a crença de que ela é verdadeira. Ou seja, para os antirrealistas, nós podemos fazer uma boa ciência, mesmo que esta ciência não tenha como pressuposto básico, como elemento fundamental, dizer ou falar a respeito da verdade ou da falsidade. Ou seja, nós podemos, há uma boa ciência que pode estar ligada a outros critérios. E essa é uma postura bastante conhecida, bastante debatida, por exemplo, por um filósofo chamado Bas van Fraassen, onde ele diz, olha, a ciência, os cientistas, eles podem fazer boa ciência mesmo não tendo, digamos assim, como elemento fundamental, como critério, como elemento divisor de águas a questão da verdade. Mas se a ciência consegue solucionar problemas, isso já nos bastaria. Já seria uma boa ciência, independente de nós termos esse compromisso com a verdade ou com a falsidade. Ok? Um outro teórico também antirrealista seria o próprio... desculpa. Para o realista, então, eu falei do antirrealista, Bas van Fraassen. Para o antirrealista, ao afirmar, por exemplo, que a verdade aproximada das teorias, o realista ele também sustenta a existência dessas entidades não observáveis postuladas pela própria teoria. A relação entre o realismo de teorias e o realismo das entidades não observáveis postuladas
por elas parece ser necessário. Ou seja, para o realista, então, nós vamos ver logo em seguida que existe o realista de teorias e também um outro tipo de realistas, um realista de entidades. Pois o realista mais radical é o quê? Um realista de teorias, as teorias existem e elas descrevem entidades que também existem. E há uma relação direta em relação a isso. Pois, para o realista, se alguém aceita uma teoria como verdadeira, parece impossível que não aceite também as entidades postuladas por essa teoria. Ou seja, parece não ser possível você dizer que essa teoria é verdadeira se aquilo que essa teoria diz não corresponde aos fatos. Essa é a postura praticada, por exemplo, por Richard Boyd, que é um realista convicto. Então, um representante do realismo convicto, Richard Boyd, um antirrealista convicto, Bas van Fraassen. E o duelo entre eles aqui, a disputa teórica é para lá de interessante. Então, só que vejam vocês, o próprio realista, ele pode se dividir entre quem? Entre um realista de entidades e não de teorias. E um desses autores que é um realista de entidade e não de teorias é Ian Hacking. É um filósofo muito interessante, muito desafiador, porque ele diz que ele se diz apenas um realista de entidades. A própria Nancy Cartwright segue essa mesma linha, por exemplo, e diz, por exemplo, que tem um famoso artigo dela que diz as leis da física mentem, ou seja, dizem que não é possível termos teorias verdadeiras. Por quê? Porque as teorias não conseguiriam responder de uma forma adequada a esses fenômenos. Um exemplo, para a gente poder esclarecer essa ideia de realismo de entidades ou de teorias, pode ser um exemplo bastante claro, bastante simples, trazido pelo próprio Ian Hacking, que parte do princípio do quê? Por exemplo, os padres da Igreja Católica, os crentes de um modo geral, eles estão convictos, eles são realistas de que Deus existe. Deus é esse ser que existe. Então, realistas de entidade, eles não duvidam da existência de Deus. Porém, e aí vem a grande sacada, esses estão cientes de que as teorias que nós, ou que os padres, os teólogos desenvolvem para explicar a existência de Deus, ou para descrever Deus, são o quê? São incompletas, são insuficientes e não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras. Vejam vocês então, nós temos realistas de entidades, Deus existe, mas as teorias que esses próprios realistas vão apresentar para descrever este fato, este fenômeno, este ser, no caso, não são consideradas verdadeiras. Por quê? Porque há uma fragilidade dessas teorias. Então, as teorias não conseguiriam descrever a entidade exatamente como que ela é. Então, por quê? Porque, de certa forma, nenhuma teoria humana poderia descrevê-lo, no caso Deus, adequada e completamente, não podendo, portanto, nunca ser verdadeiro. Vejam vocês, nenhuma teoria, um ser finito, um ser imperfeito, no caso nós, não poderíamos descrever em sua plenitude, em sua completude, Deus. Então, se se os teólogos, se todos os indivíduos são incapazes de construir teorias perfeitas, e Deus é perfeito, é eterno, é onisciente, onipresente. Se ele é tudo isso, nós não teríamos condições de fazer o quê? De descrevê-lo. Logo, todas as teorias que nós criamos aqui no intuito de descrevê-lo, elas não podem ser verdadeiras. Por quê? Porque elas são fragmentadas, elas não conseguem, digamos assim, descrevê-lo. Contudo, Hacking defende aquelas entidades inobserváveis postuladas pelas teorias científicas existem. Ou seja, isso vale, eu utilizei o exemplo dos padres da Igreja Católica, mas as outras teorias, para Hacking, elas existem, uma vez que elas podem ser detectadas
que elas podem ser identificadas em aparelhos utilizados em experimentos, mas suas descrições feitas pelas teorias científicas não são satisfatórias e, portanto, as teorias não são verdadeiras, nem podem ser aceitas enquanto tais. Ou seja, eu posso identificar, por exemplo, no laboratório Sirius, por exemplo, desenvolvido recentemente pelo governo, que pressupõe, digamos assim, a identificação de trabalho com aceleração de átomos. Você consegue fazer o que? Você consegue identificar, mas você não consegue descrever exatamente o que é. Então, é justamente isso. As teorias científicas, elas são o quê? Elas são inferiores, elas não conseguem descrever com rigor, com propriedade, a totalidade desses fatos e desses fenômenos. Só que os fenômenos, essas entidades teóricas postuladas aqui, elas existem para Ian Hacking. Por quê? Porque elas podem ser identificadas. Então, no caso aqui, se podemos interferir na natureza e manipular essas partículas, por exemplo, subatômicas, então as partículas existem, embora não possamos representar tais entidades inobserváveis adequada e corretamente por meio de nossas teorias sobre a constituição da matéria. Ou seja, se nós conseguimos manipular esse mundo subatômico, esse mundo microscópico, esse mundo invisível, nós conseguimos manipular, por exemplo, o vírus do Covid-19, é claro que existe, é claro que essa entidade existe. Nós podemos manipulá-la, mas, embora também seja muito difícil, nós conseguimos fazer o quê? Descrevê-lo com tamanho rigor, com tamanha precisão. Mas o fato de nós sabermos que ele existe não implica que nós devemos abandonar todas as teorias que procuram explicá-lo. Ou seja, nós não temos recursos aqui, e isso é próprio da atividade científica, nós não temos um acesso privilegiado, nós não conseguimos captar a totalidade deste ser, desse fato, desse objeto. Ou seja, em relação a isso é muito legal, muito bacana. Então, para Hacking, ele vai ressaltar aqui, Russell aceitava que as teorias fossem verdadeiras, mas não que as entidades inobserváveis existissem. Então, os termos encontrados nas teorias científicas que se referem a entidades inobserváveis, por exemplo, elétron, prótons, quarks, seriam apenas fórmulas econômicas por meio das quais resumimos uma série de observações, mas que não denotam entidades observáveis. Não há uma interpretação literal da linguagem. Então, aqui nós teríamos o quê? Elétrons, claro que existem, mas nós não conseguimos identificá-los. E o recurso teórico que nós temos para descrevê-los é insuficiente. Mas aqui eles existem, embora eles não possam ser adequadamente descritos. Já um antirrealista, no caso o Bas van Fraassen, o que ele diria? Olha, cara, próton, elétron, nêutron e todo, digamos assim, essa parafernália, digamos assim, que a gente não, de conceitos que a gente não consegue observar, eles não são reais. Eles são ficções. Ou seja, são criações, são elementos que nós desenvolvemos, que nós criamos para explicar o mundo. Sendo ficções, essas entidades inobserváveis podem ser ou não reais. O antirrealista ele não diz que essas entidades não são reais. As ficções elas podem ser reais ou verdadeiras, reais ou irreais. Por exemplo, os personagens de uma obra literária, eles podem ser reais ou podem não ser reais. Por exemplo, a Capitu. A Capitu pode ser real ou pode ser uma criação, digamos assim, do autor. Mas a baleia, digamos assim, a famosa cadelinha de Graciliano Ramos, ela pode ser real, mas pode ser o quê? Uma mera ficção. Só que aí vem para o antirrealista, se é real ou se é uma mera ficção, isso não muda, digamos assim, a beleza da obra, não muda, digamos assim, o seu caráter, não tira em nada, digamos assim, a grandeza da teoria científica. Então, vejam vocês, não está
em xeque, digamos assim, o fato de ser real ou não. Está em xeque essa relação com entidades, com substâncias subatômicas. Então, por esse motivo, digamos assim, os antirrealistas, eles podem ser chamados de instrumentalistas. Instrumentalistas por quê? Porque as teorias científicas não são consideradas nem verdadeiras e nem falsas. Por que não são? Porque nós não temos acesso a isso, nós não temos como confirmar isso, e a relação entre elas, o que elas fazem com a experiência, é apenas de permitirem fazer predições corretas ou aproximadamente precisas, ou seja, nós podemos identificar, digamos assim, uma força que mexe uma agulha, por exemplo, em determinado aparelho. Eu identifico algo e eu consigo fazer predições com essa identificação. Eu consigo fazer instrumentos, eu consigo trabalhar com isso. Basta para o antirrealista. Eu não preciso dizer o que é que existe lá. Por quê? Porque pressupõe, digamos assim, uma forçação de barra. Elas então seriam apenas o quê? Bons instrumentos ou ferramentas que auxiliam nas predições. Então, nesse sentido, os termos inobserváveis eles não iriam denotar entidades reais e, nesse sentido, não poderiam ser assim caracterizados. Ok? E aqui vem uns outros pontos que eu vou passar, vou mencionar para a gente ter noção e instigar, digamos assim, a investigação filosófica de vocês. Seja o pessoal da filosofia, seja o pessoal da física, da química, da biologia, qualquer agente que seja curioso pode pegar e folhear um pouquinho esse livrinho do Ian Hacking chamado Representar e Intervir, Tópicos Introdutórios de Filosofia da Ciência Natural. O recorte que eu faço é justamente o quê? Porque tem algumas teses gerais, e a primeira é uma tese da revelação, ou seja, que diz o seguinte, eu trago algumas passagens. Mas como a carga da gota de nióbio é alterada? Bem, nesse estágio, respondeu um amigo, nós a bombardeamos com pósitrons para aumentar a carga, ou com elétrons para diminuí-la. Naquele dia, tornei-me um realista científico, pois, até onde eu sei, se você pode bombardeá-los, você deve pressupor que eles são reais. Ou seja, aqui é um testemunho de Ian Hacking de por que ele se tornou um realista de entidades. Olha, se eu posso alterar a gota de nióbio, a carga da gota de nióbio, eu tenho como manipular isso? É sinal que essa gota de nióbio existe. Ou seja, eu consigo solucionar problemas com ela. Então, isso é um argumento em prol, digamos assim, ao realismo de entidades. Um segundo ponto, o aspecto rebelde de Ian Hacking. Os tempos mudaram. Hoje, a história das ciências naturais é quase sempre descrita sob a forma de uma história da teorização. A filosofia da ciência tornou-se a filosofia da teoria, e chegou ao seu ponto até de colocar em dúvida a existência de observações ou experimentos que antecedem a teoria. A experimentação possui vida própria. Ou seja, ele diz, olha, não é bem assim, não é tão intuitivo quanto parece. Por quê? Porque o terceiro ponto, e é isso que eu quero demandar um pouquinho mais de tempo, que vocês reflitam mais, que é o problema da demarcação entre o observável e o inobservável. Por exemplo, um dos principais argumentos a favor do realismo científico diz que não é possível traçar uma distinção entre observável e inobservável de um modo adequado. Ou seja, até que ponto que nós podemos considerar que algo é observável? Quais são os limites da observação? Ou seja, existe uma diferença entre observar a olho nu, observar através de um dispositivo, perdi meu óculos, observar através de um microscópio e observar através de um telescópio. Há diferença nisso? Ou seja, é um problema filosófico para lá de interessante. Por quê? Porque algo central no debate entre o realismo e o antirrealismo é a distinção entre coisas que são observáveis e coisas que não o são.
Até agora, simplesmente tomamos essa distinção como garantida. As cadeiras e as mesas são observáveis, ou seja, os objetos são observáveis, átomos e elétrons não são. Isso parece ser factível. Obviamente, entidades como elétrons e prótons não são observáveis no sentido comum, mas a sua presença pode ser detectada usando-se as peças de um aparato especial chamado detector de partículas. Então, será que nós observamos através de um detector de partículas? Será que nós observamos um átomo? Ou nós apenas detectamos? Detectar é igual a observar? Ou seja, até que ponto que eu posso dizer que eu observo um átomo, o comportamento de um átomo? Até que ponto que a observação de um determinado átomo, a incidência de luz em determinada entidade, não interfere, digamos assim, naquilo que eu estou vendo ou que eu estou observando. Então, aqui tem uma divergência muito grande, digamos assim, um debate muito fértil ainda em filosofia da ciência. Por exemplo, a filosofia da ciência e nessas questões epistemológicas que perpassam a reflexão. Por quê? Porque Van Fraassen, o antirrealista, conclui que não podemos ver nada através de microscópio. Ele é um tanto quanto radical, ou seja, nós não podemos ver nada através do microscópio. São meras ficções que a gente observa. Ainda assim, podemos ver através de alguns telescópios. Ou seja, ele faz essa diferenciação. Por quê? O microscópio a gente não... Podemos ir até Júpiter e olhar as luas, mas não podemos encolher até um tamanho de um paramécio, um organismo unicelular, para olhar, digamos assim, para ele. Ou seja, a diferença é que a gente não tem como encolher, diminuir de tamanho para ver organismos unicelulares, mas se nós quisermos, futuramente talvez, a gente pode ir até Júpiter e ver, apreciar e contemplar as suas luas e outros fatos e outros fenômenos. Então, nesse sentido, para Hacking, você aprende a ver através de microscópio fazendo e não apenas olhando. Ou seja, aqui vem uma configuração de que você vai alterando, você vai fazendo, você vai modificando a sua compreensão de mundo. Por quê? Porque você não apenas olha, você, além de olhar, você acaba interferindo neste mundo. Então, nesse sentido, numa conhecida defesa do realismo científico nos anos 60, o filósofo americano Maxwell apresentou o seguinte problema para um antirrealista. Considere-se a seguinte consequência de eventos. Então, é um experimento mental. Olhar para algo a olho nu. Primeiro ponto. Olhar para algo por uma janela. Olhar para algo através de óculos de forte graduação. Olhar para algo com binóculos, olhar para algo através de um microscópio de baixa potência, olhar para algo através de um microscópio de alta potência, e assim por diante. Maxwell então perguntou que esses eventos se encontram numa continuidade regular. Eles estão numa regularidade. Olho nu, com um óculos, através da janela, com um microscópio de baixa potência, de alta potência, e assim sucessivamente. Então, como decidimos, aquilo que conta como observável e aquilo que conta como inobservável? Que ponto? Qual é a linha demarcatória? Um biólogo, por exemplo, pode observar micro-organismos com seu microscópio de alta potência ou pode apenas detectar a sua presença de maneira como o físico pode detectar a presença de elétrons numa câmara de nuvem. Se algo só pode ser visto com a ajuda de instrumentos científicos sofisticados, esse algo conta como observável ou como inobservável? Quão sofisticados podem ser os instrumentos antes de termos um caso de detecção ao invés de observação? Ao observar, nós não interferimos nos próprios fenômenos? E aí as questões elas permanecem abertas. Então, segundo Van Fraassen, o mesmo que se aplica precisamente a observável. Há casos nítidos de entidades que podem ser observadas, cadeiras, por exemplo, e casos nítidos de entidades que não podem ser observadas, elétrons, por exemplo.
O argumento de Maxwell acentua o fato de que há casos de fronteira que ficamos indecisos se as entidades em questão podem ser observadas ou apenas detectadas. Neste caso, portanto, se tentarmos traçar uma linha divisória precisa entre as entidades inobserváveis e as observáveis, esta será, em certa medida, inevitavelmente arbitrária. Mas assim como a calvície, isso não mostra que a distinção entre observável e inobservável é, de certo modo, irreal ou sem importância, pois há casos nítidos em ambos os lados. Ou seja, a calvície. Quando que a gente diz que alguém é calvo? Ou seja, é calvo quando que não tem nenhum cabelo? Quantos cabelos, fios de cabelos alguém precisa ter para não ser calvo? Ou seja, portanto, a vagueza do termo observável não é um obstáculo ao antirrealista, argumenta Van Fraasse. Apenas impõe limites poderosos à precisão com que se pode formular essa posição. Ok? Então, pessoal, aqui, essa parte final do vídeo, eu trouxe para vocês alguns elementos que envolvem a questão das teorias e como que os filósofos eles tendem a compreender e a entender essa relação. Mas apenas para fechar, então, qual é a função, por que nós temos teorias científicas? Para explicar a realidade e tentar fazer predições. Essas teorias científicas elas são compostas de termos teóricos e de termos observáveis. Só que nós podemos ter adeptos tanto de um realismo científico mais forte, como Richard Boyd, como também há espaço para teorias científicas antirrealistas. E aí? Qual dessas duas posições é que melhor contempla a visão de vocês? Você é um realista científico? Você é um antirrealista científico? Por quê? Justifique sua resposta. Um abraço a todos e até mais.